Graça e paz, igreja. Amém. Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Pega a tua resposta, você que veio buscar nessa noite. Você entrou perguntando para onde você iria. O Senhor te diz que é para os braços dele. Para os braços dele. Aleluia, Jesus. O Senhor está neste lugar. E talvez você entenda como um jargão, mas não, o Senhor está neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E esta manhã nós falávamos sobre isso enquanto ministrávamos louvor, que eu falava que estava cansado de estar em lugares gélidos, que muitas vezes são propiciados por mim, devido à minha falha adoração, devido à minha falha na busca. Eu me encontro próximo ao Senhor, mas não sinto a presença dele. E nessa noite, eu vou tentar ser sucinto, porque a minha responsabilidade é com a palavra. Embora eu sei dos compromissos que nós temos, eu peço, eu rogo, que o espírito do povo de Israel, que quando sentava com Esdras, ouvia a palavra por horas, recaia sobre você nessa noite. Não que eu vá falar por horas, mas para que o Espírito Santo tenha a liberdade que é dele na tua vida, para que talvez você saia daqui transformado, porque a transformação é uma aceitação, a aceitação que eu dou do Espírito Santo transformar a minha vida. Aleluia. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Só existe uma forma de adorá-lo em espírito e em verdade, é entregando o seu corpo, alma e espírito ao Senhor. Deus não está atrás dos seus dízimos, das suas ofertas, da sua contribuição, da sua bela roupa. Deus está atrás do teu coração. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Me foi dado 4 tópicos para abordar com vocês, e eu vou gastar muito tempo no primeiro, porque o primeiro é a base de todas as coisas. Me foi dado a incumbência de falar sobre igreja. E eu quero te situar do que é a igreja. A palavra igreja, ela tem origem na palavra grega eclésia, que fazia referência a um conjunto de pessoas, uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas. Esta consciência de quem é a igreja de Cristo vai crescendo aos poucos, sobretudo depois do Pentecostes, em que os apóstolos recebem o poder do céu, recebem o Consolador, recebem aquele que está contigo aqui nessa noite, que te faz entender a palavra, e te faz querer mais, e te faz cantar. Ele abre mão da sua glória por mim, e eu entendo isso, e é por isso que eu ofereço um culto racional a Ele. Eu não venho à igreja para cumprir tabela, sentar 1h30, 2 horas no muito. Eu venho à casa do Pai, render honras e louvores a Ele, pois Ele é digno, porque um dia Ele me deu tudo que eu precisava. Cristo naquela cruz. Deus abençoe. E assim os cristãos aos poucos começam a falar da igreja como o corpo de Cristo, como um grupo de pessoas que não se reúnem por qualquer motivo, mas esperam a volta dele. Você espera a volta dele?
Você anseia por isso, você queima por isso, teu coração continua ansiando pela volta de Jesus. Eu costumo dizer que nós somos muito mundanos, porque nós somos embaixadores de Cristo, a palavra diz isso, mas eu sou tão enraizado na cultura do país que eu estou, porque o embaixador, ele é um homem enviado a outro país, que tem a função primária de manter as origens do seu país, mas também de tratar com aqueles que ali estão. E muitas vezes eu perco essa característica, eu começo a viver as características do mundo, do país em que eu estou. Eu venho da Rússia, eu começo a cantar pagode, eu começo a querer sambar, eu começo a querer ficar vermelho que nem um camarão, porque eles dificilmente ficam morenos. Mas eu me esqueço, eu até não quero mais voltar para a Rússia, eu quero ficar aqui, porque o Brasil é um país tão gostoso. E muitas vezes o cristão, ele se perde em meio a isso, ele se embaraça com essas coisas, ele começa a viver uma cultura que não é dele, ele começa a viver uma cultura da terra. E a igreja, ela vinha crescendo nesse sentido de esperar a volta de Jesus. Os que formavam a igreja em Jerusalém tinham uma vida marcada pelo senso de comunidade. Eles se reuniam e levavam o pão, o suco, aquilo que eles tinham, e começavam a partilhar. E o que fazia a igreja crescer não era o prédio, não era o status, não era a rede social, mas era o amor que eles expressavam uns aos outros. Você tem expressado amor pelo teu irmão? Ou quando eu viro as costas, você fala mal de mim? Você não me suporta? Eu não suporto aquela pessoa. Será que a falsidade continua rodeando o teu coração e continua fazendo com que uma máscara de hipocrisia seja usada por você todas as vezes em que você entra por essa porta do crente, em que cumprimenta todo mundo, principalmente o pastor, mas que no coração queima de ódio ou de raiva por alguém e acha que está entregando um culto racional ao Senhor? Esse povo, ele sentou-se e começou a distribuir essas coisas, aquilo que eles tinham. E prova da importância de entregar o coração a Deus é que houve um casal na Bíblia que não entendia dessa forma. Todos estavam no mesmo propósito, todos sentavam entregando o que tinham, mas Ananias e Safira achou que não precisavam entregar o que tinha. Eu precisava cumprir uma tabela, eu precisava mostrar para eles que eu era crente, pastor Anderson. Eu precisava ir para a igreja de domingo, porque o pastor precisa me ver, eu sou evangelista. Ai de mim, se eu não vier, misericórdia, desviei. Minha esposa não veio porque estava toda empolada e dopada com um antialérgico. Se deixar, ela vem. Quantas vezes ela já veio, e não quero que você tenha parâmetro de exemplo, porque eu sou falho, pecador, e qualquer dia eu posso deixar de vir. Ore para que isso não ocorra, exceto se eu já estiver em outra igreja, palavra de vida, pastoreando, em nome de Jesus. Mas, muitas vezes eu venho para cumprir uma tabela, eu venho oferecer, porque eu tenho que oferecer algo a alguém. Tu não entrou aqui para oferecer um culto aos homens, tu entrou para oferecer um culto a Deus. Tu entrou para entregar o teu coração àquele que já sondou o teu coração antes de você chegar aqui. Sabe aquilo que você expressa aqui? Eu falava com minha irmã esses dias, ela assim: olha, eu fui numa igreja e pulei, e aqui às vezes eu não pulo. Você tem que pular assim na presença do seu Pai, você tem que se rasgar na presença dEle, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que está dentro da tua alma, e aquilo que tu quer oferecer a Ele o melhor. Ei, não se importa com o que está do teu lado não, se importa com Ele. Tenha certeza que você chegou aqui para oferecer o melhor a Ele. Tenha certeza que você cantou a canção com toda a tua voz, e depois você será que rouco, porque tu entregou o melhor a Ele. E na segunda-feira tu vai ficar assim: meu Deus, que culto maravilhoso, eu entreguei tudo que eu tinha a Ele. Dudu, corre aqui, não, é para correr, Dudu, corre aqui. Corre, isso, atleta, isso, vê até a camisa da Nike. Menino atleta, solteiro, disponível, está orando em nome de Jesus. Por que você veio aqui em cima agora? Que você pediu.
Obrigado, Deus abençoe, senta lá. A minha obediência atrai a presença de Deus. A tua obediência, a tua honra a Ele, as tuas orações para Ele feitas com teu coração, atraem a presença dEle para a tua vida. Não são as coisas que postamos ou falamos, mas é a honra que nós damos a Ele. E não importa se Ele nos explica porque Ele quer nos levar lá, o importante é que eu vou até lá. Sabe por quê? Porque no meio do processo Ele vai comigo, e quando eu volto, Ele volta comigo também. É assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Não é ficar questionando porque Deus me trouxe ou Deus me levou, mas é ir em obediência. Porque quando eu obedeço e quando eu honro a Ele, Ele vem até mim e continua a caminhada comigo. Sabe, se você não assistiu a pregação de amanhã, assista. O Ronaldo abençoou as nossas vidas explicando muito bem isso. O filho, ele confia no que o pai está fazendo, no que o pai está falando. E ele segue, porque seguir é mais que obedecer, é honrar. É honrar, e Deus quer a tua companhia. Aleluia. Eles repartiam bens, eles vendiam propriedades, eles vendiam materiais, eles davam as coisas que eles tinham, tudo para a igreja, pois eles entendiam o todo. Eles entendiam que o Felipe poderia não ter o pão naquele dia, mas o Felipe tinha o suco, então ele dava o suco. E aí ele dividia o pão, mas ele não ficava com mesquinharia, dizendo assim: eu vou comer mais desse pão, porque o Felipe vai querer comer. Não, ele falava: Felipe, come. Felipe, dá o suco. E aquele que não trouxe nada, dá o pão e dá o suco para ele. Porque aquele que tem muito tem que dar àquele que não tem nada. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Em Atos 2,44 diz: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, rendiam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É o teu amor que vai fazer com que Jesus seja conhecido. É o teu amor que vai fazer com que Jesus seja querido pelas pessoas. E aí eu entro no primeiro tópico: transformação. A etimologia da palavra diz mudança de forma, de uma forma em outra, uma metamorfose, uma transformação da borboleta. Aquela larvinha, né, que tu olhava para ela, tu queria pisar, mas que passa por um processo dentro de um casulo, recluso, sozinho muitas vezes, ou quase sempre no caso dela, sempre, mas que sai de lá transformado, para voar, e para viver uma vida totalmente diferente daquela que ela vivia rastejando. E eu quero que tu abra teu coração nessa hora. Enquanto o Senhor me dava essa palavra, Ele ia me batendo, que eu quase desfaleci. E eu quero que você saiba que é noite de festa, e o milagre, e o primeiro milagre de Jesus foi feito numa noite de casamento. Então é noite de milagre na tua vida. Mas entenda o seguinte, que o milagre, ele te faz conhecer o poder de Deus, mas é a palavra que te faz permanecer na presença dEle. Então eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, se foi um milagre. Ele vai te dar palavra nessa noite. Ele vai liberar a palavra sobre a tua vida. Aleluia.
Em Romanos 12, 1, 2, como eu bem li, diz: portanto, irmão, eu rogo a vocês, que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em um sacrifício vivo, se ofereçam, não é o pastor pedindo, se oferece, se ofereçam, queira se ofertar, queira se dar, queira se doar, como um sacrifício agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível ter sido transformado e continuar produzindo pecado. É impossível ser transformado e continuar gerando as velhas naturezas e ter prazer nessas velhas naturezas. Uma laranja, quando passa pelo espremedor, ela vira o quê? Ela vira o quê? Uma laranjada. Eu vou perguntar para uma nutricionista, que de repente eu estou errado: se eu espremo uma laranja, sai uma limonada? Eu consigo? Não consigo de jeito nenhum. Eu consigo de repente tirar uma Coca-Cola de uma laranjada? Pô, vai que dá certo, né? A laranja, de repente eu espremo uma laranja, sai uma Coca-Cola? É impossível passar uma laranja por um espremedor e querer outra coisa. É impossível dizer que tem uma vida transformada e continuar fazendo os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros. Aí eu uso a teologia do amor. Deus me ama, pastor. Deus me ama. Assim é o pecado. Enquanto nós permitimos que a natureza pecaminosa nos domine, nós vamos continuar pecando de forma consciente e permissiva. Eu dou legalidade para o pecado. Eu continuo vendo os vídeos que eu via antes. Eu continuo roubando como eu roubava antes. Eu continuo mentindo como eu mentia antes. E não se engane, Judas sentou na mesa com Jesus. Judas saiu, ele mais um, e foi expulsar demônio. Judas teve seus pés lavados por Jesus. Mas o coração dele continuava com o pecado. O coração dele continuava pesado, carregando uma coisa que ele já tinha sido liberto. E muitas vezes a gente continua assim, carregando coisas que a gente se torna escravo delas, dizendo que não temos forças para se libertar daquilo. Lembre-se que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Não é porque Deus não tem prazer no que fará em relação ao dia do seu retorno, que Ele não vai fazer. Não é porque Deus não tem prazer em deixar aqueles que resolveram viver uma vida de pecado, que Ele não vai deixar. Deus, Ele te ama, mas Ele entende o que tu escolhe fazer da tua vida. São escolhas suas. A escolha dele Ele já fez. Ele foi naquela cruz. Tinha uma dívida, como o pastor Marcos sempre fala, que eu, Felipe, não poderia pagar jamais. E Ele falou: eu vou, para que o Felipe não tenha mais dívida nenhuma, para que o diabo não tenha poder de apontar para a cara dele e falar assim: olha, você não pode pagar. Sabe por quê? Porque eu vou dizer: eu não posso pagar mesmo não. Ele já pagou por mim. Ele já pagou a sua dívida, Ele já pagou o seu pecado, Ele já pagou tudo aquilo que você continua insistindo em carregar. Larga. Quer milagre? Larga o pecado.
Quer milagre? Larga o pecado. Quer milagre? Larga a desobediência. Quer milagre? Larga a tua independência. O inferno, ele será a realidade daqueles que não amam a Deus. Assim como o céu é a realidade daqueles que amam a Deus. E é impressionante, crente, que tem essa maturidade. Não foi ele que te pegou e te jogou lá. Você foi caminhando com as suas pernas. Quer a resposta? A resposta é essa. A graça não veio para que você permanecesse como você está, mas para que você se transformasse naquilo que jamais você poderia ser sem ela. Você nunca vai conseguir largar o pecado sozinho. Você nunca vai conseguir vencer as suas guerras sozinho. Muitos já tentaram e fracassaram. Mas todos aqueles que se renderam a Ele estão com Ele e vão estar um dia. Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, locução conjuncional, desde que, tem o significado de com a condição de que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quer vitória? Continua alicerçado. Quer continuar de pé? Continua alicerçado nele. Salmo 5, versículo 4 diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Igreja é lugar de transformação. E como na carta de Efésios, pastor, não é para não cristão. O Senhor não se agrada na tua mentira. O Senhor não se agrada no teu pecado. O Senhor não fica batendo palma dizendo assim: vai, filhão, vai ser a última vez, Jesus, vai, filhão, agora vai ser a última. Não, o Senhor se entristece. O Senhor se entristece. Por mais que você cante o que você cantou aqui, enquanto o pecado existir, Ele vai se entristecer com você. Em Tiago 4, versículo 4 diz: os adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vocês tem fortes ciúmes? Mas Ele concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. A graça, ela nos persegue, como nós cantamos aqui. A graça te persegue, Hilton. A graça te persegue, Natan. A graça te persegue. Sabe por que a graça te persegue? Porque Ele é o único que conhece quem é você sem o pecado. Ele é o único que sabe quem é o Felipe, se Adão não tivesse caído lá atrás. Ele conhece o Felipe com o corpo transformado, morando com Ele para a eternidade, dando glórias a Ele. Então Ele vai continuar te perseguindo, Ele vai continuar insistindo, Ele vai continuar te buscando, te trazendo de volta, te trazendo para perto, porque Ele conhece quem é você sem o pecado. Essa fase que você está passando de prisão, Ele sabe como vai ser depois que você passar. Ele sabe como vai ser depois que você abandonar as velhas práticas e começar a viver o evangelho que Ele tem ensinado a você. Ele sabe, assim como Paulo descobriu um dia: olha, eu estou preso, mas as prisões já não me incomodam mais, porque eu me fiz prisioneiro não porque os homens quiseram, mas por amor a Ele. Porque ainda que as prisões sejam ruins nessa terra, a eternidade com Ele não se compara a nada daqui. A palavra diz em João 3:36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Salmo 5, 3, 4, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Mas caso você perceba que o processo de transformação ainda não tenha ocorrido, e você ainda esteja cometendo os mesmos erros, eu quero te dizer nessa noite que ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de parar de justificar e confessar. Parar de justificar e confessar. Porque a arrogância e a prepotência também são pecados. E muitas vezes a gente se pega envolto a elas e tem as coisas como normais. Eu estou fazendo tal coisa, mas Deus me ama. Perdão, Senhor. Passa uma semana, eu faço de novo. Perdão, Senhor. Eu me arrependo. Passa mais uma semana, eu faço de novo. Perdão, Senhor. Eu me arrependo. Mas é que eu sou fraco, pastor Anderson. Eu sou fraco, Beto, eu não consigo. Sabe, você não conseguir, Alisson. Oh, vida cruel, Deus me entende, ninguém me entende. Para de justificar e começa a confessar. A Ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti fica decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos e ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus. És meu Salvador, é minha esperança. Está em Ti o tempo todo a minha esperança. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a Tua misericórdia, lembra-te de mim, pois Tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores.
E antes de continuar a mensagem, eu quero perguntar a você: onde estão aqueles que querem confessar nessa noite? Onde estão aqueles que querem entregar ao Senhor? Não é confessar ao homem, mas quem quer entregar ao Senhor. Eu quero te desafiar a se colocar de pé no seu lugar. Você precisa entregar hoje, nessa noite, aquilo que está te paralisando diante de Deus. Você precisa deixar nos pés dele aquilo que está te impedindo de prosseguir. A sua vida não vai sofrer transformação enquanto você não abandonar. A sua vida não vai melhorar enquanto você não abandonar. O milagre não vai vir enquanto você não se despir da arrogância e confessar diante dele. E eu quero te dar esse momento para se pôr de pé no seu lugar, você e ele, e que você confesse a ele o que você veio confessar nessa noite. Apaga as luzes, Maurício, para não constranger ninguém. Essa é a hora. Levanta do teu lugar agora e confessa a ele aquilo que você veio confessar. O Senhor colocou diante de ti uma oportunidade. A palavra veio te confrontar, e a palavra diz que ele exorta aquele que ele ama. Onde estão aqueles corajosos que querem nessa noite deixar tudo para trás? Aleluia, deixar tudo para trás, tudo que te impede, tudo que te aprisiona, tudo que te faz parar e não continuar. Você não está cansado não de levantar todos os dias e querer mais e não conseguir? Você não está cansado de ficar caindo no mesmo pecado e continuar chorando porque você quer ter uma vida de santidade com Ele? Você não está cansado de ouvir ministrações poderosas e o fogo cair e você continuar gelado, porque você insiste em esconder as coisas debaixo da tua tenda, assim como fez o povo de Israel quando saqueou uma cidade milionária? Eu vou esconder isso aqui porque ninguém vai perceber que eu escondi debaixo do tapete. E a palavra diz que tudo parou, a família parou. O exército não conseguia mais ganhar nenhuma batalha simples. Você não está cansado de perder não? Você não está cansado de perder porque tu continua escondendo debaixo do tapete aquilo que Deus fala assim: levanta. Deus, mas eu tenho vergonha, Deus. É eu e você. Levanta. Não é para os homens ficarem te zombando, é para que eu te conserte e eu te restaure. Levanta, levanta, porque não é o Felipe que vai ter que levantar o teu tapete, é você que tem que levantar o teu tapete. É você que tem que tomar coragem e se levantar, porque do contrário você vai continuar vivendo a vida medíocre que você vem vivendo. Vida que você não é vida, vida que não tem felicidade verdadeira, porque Ele é o autor da felicidade. Não consegue entrar nos lugares que você insiste em esconder. A TV que você desliga quando as pessoas entram no quarto, o celular que você desliga quando tem alguém chegando perto. Ele continua vendo todas as coisas e dizendo assim: tira isso daí agora, que eu quero te restaurar. Tira isso daí agora, que eu quero fazer você progredir. Tire isso daí agora, que eu quero fazer você ir além. Eu quero fazer você enxergar o que eu enxergo em você. Foi num casamento que Jesus operou o primeiro milagre, e o Senhor quer operar milagres na tua vida nesta noite. Mas você tem que querer. Maria chegou e falou assim: olha, acabou o vinho. Cadê você falando, acabou o vinho, Senhor? A talha está aqui, mas acabou o vinho, acabou a alegria. Não se preocupa não, que Ele vai mandar trazer vinho para a tua casa. Ele vai trazer alegria para a tua casa. Ele vai trazer festa de novo para a tua casa. As portas que estavam fechadas vão se abrir, não porque um pastor subiu e disse isso, mas porque você decidiu levantar e arrumar o altar da tua casa. Elias foi fazer o sacrifício contra os profetas de Baal. A primeira coisa que ele faz é levantar e restaurar o altar. Ele foi lá e restaurou o altar. Não satisfeito com as pedras secas, joga água nesse negócio aqui.
joga água, não joga pouca não, joga muita, porque o fogo vai descer, e quando ele descer, tudo vai ser diferente. E eu quero te convidar, igreja, a orar por esses que ficaram de pé. Levanta tua mão, estende tua mão para eles, nessa hora, e libera sobre eles as tuas bênçãos, para que o Senhor consiga e o Senhor faça o milagre na vida deles nessa hora. O Senhor me trouxe aqui nesta noite, numa noite de festa, para dizer a você: é noite de arrumar altares, é noite de tirar o que está debaixo do tapete, é noite de transformação na tua vida. Não se preocupa com os demais, não se preocupa com os demais, porque quando o povo saiu do Egito, saiu uma multidão. Quando foi entrar na terra, tinha lá 10 para olhar, 2 viu o que tinha que ser visto, a multidão ficou no meio do caminho. E ainda que a multidão que te segue fique no meio do caminho, você vai entrar na terra prometida, você vai entrar naquilo que o Senhor preparou para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa hora, Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, te bendizer, te engrandecer pela vida dos teus filhos que estão de pé, Senhor, e também por esses que estão sentados, e pela minha vida também te peço, Senhor, meu Deus, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Nós não somos melhores que eles, ó Deus, pelo contrário, Senhor, meu Deus, o Senhor já me tomou, eu já te falei tudo que eu tinha que falar, Senhor, eu já te pedi, Senhor, meu Deus, para me ajudar a continuar caminhando, para que os meus olhos não desviem do teu caminho, que os meus pés não vacilem nessa terra, Senhor, e é isso que eu te peço para eles também, Pai querido, que os olhares deles sejam voltados para Ti, que os pés deles serão iluminados pelo Senhor e pela Tua palavra, que se faltar força, que o Senhor envie anjos, ó Deus, para tomá-los pelas mãos e faça eles guie eles em meio aos caminhos tortuosos, Pai, dessa vida. Que não falte palavra na boca deles, ó Senhor meu Deus, e corações dispostos a amá-los, ó Pai. Que não falte abraços na vida deles, ó Senhor meu Deus, mas que eles possam sentir-se abraçados por Ti, Espírito Santo. Que tudo aquilo que for necessário, ó Deus, para que a reconstrução continue e a transformação, a metamorfose aconteça, seja liberado nesta hora na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aplauda a igreja, aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, aleluia. Vou continuar rapidinho aqui, que o pastor Antes já fez sinal para mim, que ele quer casar, o povo quer renovar. Eu falei para a Gilmara: vamos renovar, Gilmara? Ela assim: não, agora não dá, porque eu estou toda empolada. Eu falei assim: Jesus, misericórdia, Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu louvo a Deus pela vida de vocês que vão renovar a sua aliança. Sabia que quando eu tinha 6 anos de casado, eu tenho 17, vou para 18. Eu cheguei para Gilmar e falei assim: eu não te amo mais. Não te amo mais. Não te amo mais. Eu vou sair daqui, Alex. Vou embora. Eu tinha um bom emprego. Eu tinha uma boa condição, pastor, tá tudo bem. Eu tinha minha casa própria. Mas eu não tinha ele. Sabe, eu conhecia ele de ouvir falar. Eu conhecia ele porque minha mãe me levava para a igreja quando era molequinho. Eu conhecia ele porque quando eu tinha 7 anos eu falei assim: eu vou pular nesse rio para ser batizado também. Mas eu conhecia ele de ouvir falar. Tu conhece ele de ouvir falar? Ou tu conhece ele de caminhar com ele? De 6:30 da manhã ele te acordar e fala assim: vamos cá, vem cá, abre o teu devocional que eu quero falar contigo agora. E um belo dia eu queria sair de casa. Eu não sei porque o Espírito Santo me trouxe na memória, talvez seja porque é casamento, né? E eu falei: não dá mais, eu não quero, eu não te amo. Uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira, companheira, todas as qualidades que você imaginar na mulher virtuosa, ela tem. Só é pequenininha, dá uns chutes nos calcanhares de vez em quando, terrível. Brincadeiras à parte, é uma benção. Não sei se está me assistindo. Me ajuda, sabe, Alex, a realizar sonhos. Eu coloco lá assim: Gilmar, eu vou fazer faculdade. E aí chega no meio do tempo, o pastor Antes liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre a faculdade. Mas o pastor Antes falou, e eu não dei muito crédito, não desmerecendo o pastor, te exemplificando o que acontece na nossa vida. E
vira e mexe, com essa pandemia, eu falava assim, eu vou desistir da faculdade. Ela olhava para minha cara e falava assim, eu te falei que se tu entrasse, tu não ia desistir. Eu era assim, tá bom amor, pode deixar. Eu te falei, tu vai continuar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ano que vem é meu último ano na faculdade de Direito. Mas eu cheguei para ela e falei, não te amo mais. E talvez você tenha entrado aqui nessa mesma situação, buscando uma resposta do Senhor. Senhor, e o que eu faço? Eu não amo mais. E aí, minha foto foi levada para numa campanha de oração que eu nem sabia e nem ela sabia. E aí eu falo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a pessoa falou assim, olha, esse casal tá com problemas no relacionamento. Ela quer continuar com ele? Quer. Fala para ela orar. Porque eles estão sendo vítimas de inveja. Pessoas invejosas querem destruir o casamento deles. E eu vou te falar, estava dando certo. Queria sair de casa, já estava tudo certo, tudo engatilhado, tudo esquema. Vou sair, vou curtir, pá. E ela foi para o joelho. E eu não sei se você está passando por isso, mas se você tiver, vai para o joelho, meu irmão. O joelho continua produzindo efeito. Porque o milagre, como eu disse, te faz conhecer o poder de Deus. Mas a palavra que fala que a oração pode muito, foi o que resolveu a situação. Em 7 dias eu estava dizendo que eu amava ela, que não queria sair do lado dela, e o amor aumentou de um jeito que disse, ó, isso faz 11 anos, eu até hoje brigo com ela quando eu vou pregar, e ela não pode estar, eu falo assim, tá vendo, porque você não me acompanha, e aonde a gente está, onde a gente vai, a gente está junto. Então se você estiver passando por isso, ore, e ore. Ore. Lembra que eu falei de levantar por causa do pecado? Porque muitas vezes o orgulho, que é isso que a sociedade faz. A sociedade fica falando assim, olha, você está certa, se cuida, mulher. E os amigos, né? Rapaz, tem muitas. Alex, rapaz, tem muitas. Você é feio, você fica bonito na hora. Tu é bonitão, não sei o quê. Vai conseguir outra fácil. Lute por quem está do seu lado. Lute por quem você ama. Lute por aquilo que Deus te deu. Milhares ficaram no meio do caminho, mas teve 2 que entrou na terra. Que você seja esse a entrar na terra do teu casamento. Que as pessoas fiquem olhando e falando assim, meu Deus, eu quero ser igual a esses 2 aí, ó. Porque o segundo ponto fala sobre proteção. Nós temos que proteger. Ação ou efeito de proteger, apoio, ajuda, socorro. Zacarias 7 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, 27. Filipenses 2, 3 diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem uns aos outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Você foi chamado para proteger pessoas. Você foi chamado para envolvê-las no amor de Cristo. E você não foi chamado para ficar correndo atrás da tua vida e de conquistas pessoais. Eu já testemunhei isso, mas talvez você não tenha ouvido. Eu tenho casa própria, graças a Deus. Deus sempre fez milagres nesse sentido na minha vida. E eu creio que Ele continua fazendo na vida de quem crê.
E aí eu tenho minha casa própria, meus inquilinos, oi, Cíntia, eu deixei a minha casa própria, eu aluguei a minha casa própria, num tempo de pandemia. Tu é louco, cara, me falaram isso lá no serviço, você é louco, pastor, você é louco, porque queimava um desejo no meu coração, ter um espaço que eu pudesse receber pessoas, ter um espaço que eu pudesse estar com os irmãos. Falando nisso, a gente está vendo um churrasco lá, Alex já é de carteirinha. E aí eu falei assim, eu vou alugar minha casa, porque é pequena, e eu vou alugar uma casa maior, para que eu possa receber pessoas. Mas você é louco, pandemia. Até hoje o Senhor não deixou atrasar o aluguel. Até hoje o Senhor não deixou faltar o pão. Até hoje o Senhor não deixou faltar presença. Até hoje a casa continua cheia, a gente sempre está lá reunido fazendo alguma coisa. E até hoje ninguém pegou Covid. Mas sai chapado muitas vezes lá da presença de Deus. Pega o violão, eu estava falando com o Micael hoje, falei assim, vamos pegar o violão e vamos fazer um louvor lá, pastor, vamos chapar aquele negócio lá. Porque o tempo está em contagem regressiva e eu vou morrer daqui a pouco. Isso é verdade, eu vou morrer daqui a pouco. E o que eu vou ter feito aqui nessa terra? Eu quero sentir o cheiro dele, eu quero sentir a presença dele, eu quero viver como ele quer que eu viva, para que quando eu chegue na eternidade eu já esteja acostumado com ele. Você foi chamado para cuidar de pessoas. Terceiro ponto, correndo, preparação. Dar preparo a ensinar, é o significado de preparação. João, ele foi o agente enviado para preparar o povo de Deus para a vinda iminente de Jesus, para chamar as pessoas a voltar à santidade. Paulo ensinou Timóteo dizendo, em Timóteo 6, você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu tempo devido. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, ninguém pode ver. A Ele seja a honra, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Viva a sua vida assim, irrepreensível. Viva a sua vida assim, testemunhando aquilo que um dia você se pôs de pé e disse assim: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Fiquei preocupado em fazer essa mensagem, pastor. Era noite de festa. Eu tinha que trazer uma mensagem de festa. Eu tinha que preparar terreno para o Senhor, para dizer assim: vamos comemorar. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: não, vai a minha filha, vai meu filho, fala o que eu estou te mandando falar. Eu te pergunto, será que você fica com medo assim também? Quando você está lá no seu serviço e o Espírito Santo fala assim: fala agora. Aí você fala mais baixo ainda: agora não. Será que quando você está caminhando, correndo, o Espírito Santo fala assim: fala, Alex. Aí você fala: agora não. Será que quando você está aqui na igreja, Deus te manda levantar e falar com alguém, você fala assim: agora não, eu estou celebrando ao Senhor. Será que quando alguém bate na tua porta do teu carro pedindo um dinheiro, você fala: agora não, não posso alimentar a esmola, não posso dar esmola. Não, você não pode dar esmola. Mas também você não pode parar o carro, descer, ir na padaria, comprar um pão e dar para o cara, porque é muito para você, eu sei. Ou você faz igual eu, anda com um pacote de bolacha. Pacotinho de bolacha, tá lá. Quer bolacha? Tá aqui, ó. Tuf.
eu tenho que parar de ir no ponto da esfirra, porque toda vez que eu vou lá, eu estou saindo, ô moço, dá um salgado, vamos lá. Esses dias eu fui pedir uma pizza de Gilmar assim, mas de novo, é outro Gilmar, agora é outro, vamos lá, tá aqui um salgado. E eu não estou falando isso para me engrandecer para você não, eu não preciso disso, não preciso dos seus aplausos, não preciso do seu reconhecimento, eu preciso ser visto por Ele. Eu preciso no dia que Ele chegar para mim e falar assim, eu tive fome e tu me deste de comer. Quando? Você lembra quando no ponto da esfirra, aquele mendigo veio aqui e pediu para você uma esfirra e você foi lá e comprou? Era eu. Você lembra quando eu parei no semáforo e você te pedi dinheiro e você não quis me dar, mas você me deu um pacote de bolacha? Era eu. Você lembra quando o morador de rua entrou aqui na igreja e pediu alguma coisa para comer e você se percebeu e foi? Deus, eu lembro então, tu não estava crente naquela época, né? Por que, Deus? Porque era eu. Deus, Ele escolhe se encontrar com vocês de maneiras insondáveis. E não era isso que você queria vir ouvir. Você veio aqui porque falaram que o louvor é bom, que tinha uma palavra boa. Você deu azar, porque hoje fui eu. Mas vem domingo que vem que vai ser o pastor Anderson. Mas você precisava ouvir tudo aquilo que eu te falei nessa noite. E por fim, para que tu ouviu tudo isso, crente? Para que a gente está vindo todo domingo, toda quarta aqui, pastor Anderson? Reunido, falando sobre sonhos, para ser enviado. Eu vou falar para vocês que meu coração está queimando por um bom tempo já. Queimando, pastor Anderson. A culpa é tua. Quer colocando sonho doido na gente aí. Não veja a hora de fazer mais por Deus. Não veja a hora de estar queimando mais para Deus. Alcançando mais pessoas, buscando mais pessoas. Esses dias falava com a líder de missões da igreja, ela falava assim, obrigado por você estar indo com a gente fazer missões. Eu falava assim, obrigado por estar me chamando para fazer missões. Porque meu coração queima quando eu estou lá na rua, 10h30 da noite, cantando louvor, que nem doido. E aí o pessoal fica passando na rua, quem é esses doidos aí? Aí vira a Eric para mim, canta o hino 15, eu falei assim, quê? Voltei para a assembleia. Quão cego andei e perdido vaguei. É só isso que eles pedem. Chile Carvalhais, pastor. Jesus, olha, você tem um treco lá. Chile Carvalhais, não. E aí a gente fica cantando lá, Ralhos, que nem doido. E aí sabe o que acontece? Um morador de rua chega e fala assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Pelo amor de Deus, me tira daqui, eu preciso de ajuda. Eu estou afundado, eu estou jogado, eu não consigo nem andar. Aí vem o líder de missões, que não está aqui, está trabalhando, e fala assim, eu te jogo no meu carro e te levo. E como o pastor sempre diz, a gente não precisa falar, porque a gente faz aquilo que Deus manda fazer. E aí no outro dia você fala assim, você começa a pedir confirmação de Deus, Deus, Ele vai estar lá? Se Ele estiver lá é de Deus. Deus, prepara a clínica, Deus, prepara isso, Deus, prepara aquilo. E aí você vai no outro dia, a pessoa está lá. E aí você liga, a clínica tem vaga. E aí você pega a pessoa, coloca dentro do teu carro e leva ela para lá. Mas ela não vai ficar, tu fez a tua parte, tu levou ela lá. E agora tu continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Envio é fazer partir com a finalidade. A nossa finalidade é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser eu farei 3 tendas. Em um ápice em que Pedro viu Jesus, viu Moisés. Maravilhoso Deus, culto tremendo, louvores que levam a alma arrebatado. Aí Deus fala para você assim, foi bom, não foi? Foi. Agora você vai lá para o Deodato. Agora você vai fazer isso no teu trabalho. Agora você vai fazer isso na tua casa. Que? Não, Deus, é aqui. Eu vou montar uma tenda aqui na porta da igreja e vou continuar cultuando, louvando a Deus aqui dentro. Não, Deus mandou tu fazer lá fora. Deus mandou você continuar lá fora. Fica
quieto, Pedro. Deixa meu filho falar. Mateus 17. Fica quietinho. Eu já estou terminando. E por incrível que pareça, eu estou correndo porque no meu relógio aqui está 10h43. Mas eu quero terminar para que não fique pesado para você. Eu tenho certeza que amanhã você vai trabalhar. Não queira a presença de Deus só para você. Você não sou eu não sou você, mas eu tenho chorado todos os dias de manhã pedindo a Deus mais. Mais, Deus. Eu quero mais, Deus. Eu quero mais, Deus. Eu não sei qual é a tua oração de manhã, se é para Deus te dar um bom dia de trabalho, se é para Deus abrir a porta de emprego, se é para Deus dar o alimento no dia de hoje, porque você às vezes não tem. Eu não sei qual é a tua oração, mas eu tenho orado por mais. Mais, Deus. Mais, Deus. Mais, Deus. E eu quero convidar o Ministério de Louvor para que a gente possa estar louvando uma canção que Deus vai colocar no coração do Alisson. E eu quero pedir que você ore por mim. Quero que você ore pelo pastor Anderson. Quero que você ore pelo pastor Marcos, pelo pastor Alex, pelo pastor Leandro, pelos pastores desta casa. Para que Deus continue colocando no coração deles mais. Colega meu esses dias falava assim: pastor, eu quero casar. Falei, por que eu faço? Falei, vai domingo na igreja e tu casa, irmão. Ele estava se arrumando, se reconciliando, ajeitando a sua vida. Eu falei assim: ó, eu quero casar, agora é a hora, domingo na minha igreja você vai casar. Ah, mas eu não sei o que, não tem problema não. Então você faz o seguinte: o dia que você tiver tudo certinho, você me fala, que eu conheço alguém no cartório, conheço um pastor que também casa, e a gente faz seu casamento, irmão. Você quer arrumar a tua vida diante de Deus? Quero. Então a nossa igreja vai te oportunizar isso, porque nós fomos chamados para fazer isso. Em Lucas 10:1, para finalizar, depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos, e enviou-os à sua frente, 2 a 2, a todas as localidades, vilas e aldeias, que tencionava visitar mais tarde. E foram estas as instruções que ele lhes deu: a seara é vasta, e os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da seara que enviem trabalhadores para ela. E agora, enquanto o louvor louva, eu quero deixar uma coisa clara para você, que eu não sei se eu já falei, tá? Aproveitar que eu tenho a oportunidade. Quando eu peço para cantar aqui, quando eu peço para o Alisson ficar aqui, né? Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Saul, quando era visitado por espíritos ruins, não é o caso, graças a Deus, ele pedia para Davi tocar a harpa, para que ele fosse acalmado. Para mim, Felipe, quando o Alisson toca, o Vinícius toca, eu gosto, pastor, eu acho que você também gosta, que aí fica aquela melodia me acalmando e me fazendo, porque quando eu começo a escrever, Deus me visita muito na canção, nas canções. Então não é para te sensibilizar a música, é para adorar Ele, é para fazer o melhor para Ele. E nessa hora eu quero te pedir, eu quero te convidar, você que quer fazer mais para Ele, você que já faz alguma coisa, mas quer fazer mais, eu quero te convidar a se pôr de pé no teu lugar. Você que quer fazer mais para Ele, que quer viver mais com Ele, que quer se entregar verdadeiramente para Ele, não é o arrependimento como foi na primeira. Você que quer fazer mais para Ele, se ponha de pé no seu lugar. Você sabe que a nossa vida nessa terra gera expressões que ecoam na eternidade? Você sabe que quando você fica sentado acomodado, a inércia, assim como a questão que o pastor Marcos levantou esses dias atrás da curtida, né? A inércia na vida física
faz com que uma mensagem seja ecoada no céu, dizendo: eu estou bem como eu estou. Eu quero te desafiar a se colocar de pé, você que quer fazer mais, você que não quer viver essa vida que tem vivido, você que sabe que pode fazer mais na rua, que pode fazer mais no trabalho, que pode fazer mais na igreja, que pode fazer mais na sua casa, você que sabe que amanhã vai ser um dia cheio de oportunidades, para que Deus coloque pessoas na tua frente, para dizer: ei, eu tive num culto em que um doido veio falar, que Jesus continua curando, libertando e batizando com o Espírito Santo. O teu casamento está acabando, esquenta não, vamos orar, porque ele falou assim, que orando as coisas voltam ao normal. Ei, eu estou cometendo tal coisa, e rapaz, meu coração está gelado. Ei, eu aprendi na minha igreja domingo, que se você confessar, as coisas vão começar a fluir. Ah, mas como assim, eu tenho que procurar alguém específico? Começa conversando com Deus, começa na tua casa falando: Deus, olha, eu estou fazendo tal coisa errada, Senhor. Se sentir de Deus, vai no teu pastor e fala: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo abandonar, Senhor. Mas começa conversando com Ele, não finge para Ele que está tudo bem. Quantas vezes eu dobrei meu joelho e começava a orar, e a oração não subia. Não subia no sentido de que a presença dEle não vinha até mim, porque o meu coração estava pesado por algo que eu estava continuando segurando. Aí eu cansei. Eu falei: Jesus, olha, eu já roubei. Jesus, eu já forniquei. Jesus, eu já vi pornografia. Jesus, eu já vi, tu sabe que eu já vi. Eu confesso diante de ti, Senhor. Senhor, eu já menti para o pastor dizendo que eu estava doente, mas eu estava bem, Senhor, e eu não quis ir para a igreja naquele dia. Senhor, eu já menti para meu pai, eu já menti para minha mãe. Senhor, eu já fiz tantas coisas assim. Senhor, eu já falei que estava doente, mas eu não estava doente. Eu peguei o atestado para ficar em casa, Deus. Tu sabes. E quando eu confessei tudo diante dele, sabe o que aconteceu? A presença dele veio até mim. Porque a presença, a obediência, a honra atrai a presença dele. E ele vem, e quando a palavra diz: olha, o coração quebrantado, o Senhor não resiste, é porque ele não resiste ao coração contrito e sincero, que fala diante dele: olha, eu sou falho, eu sou pecador, eu não mereço o teu amor. Sim, eu sei, mas eu continuo te amando mesmo assim. Então eu quero te convidar nessa hora a adorar ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele. E a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Antes de entregar para o pastor Anderson, você que entrou aqui pensando que não tem mais jeito, que as palavras foram essas: não tem mais jeito. O Senhor manda te dizer que tem jeito sim. O Senhor manda te dizer que Ele escreve a tua história, Ele escreve a tua história, Ele escreve a tua história. Os momentos de depressão, desilusão, serão reescritos pelo Senhor. Os momentos de decepção com homens servirão para que você aconselhe outros que tiveram decepção com homens, não para você parar, mas para você continuar. A falta de amor que estava no teu coração
será suprida pelo Senhor, pois Ele é o amor, Ele é a fonte eterna de amor. E que ainda que continue persistindo no teu coração essa ideia de que não dá mais, o Senhor vai te ensinar diariamente, exclusivamente, particularmente, que Ele te ama e te chamou para fazer muito mais. A sua vida vale, a sua vida foi o preço gerado naquela cruz. Saia daqui com essa resposta que você veio buscar. O Senhor disse que vai ter jeito sim. A resposta vem dele. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Pastor André.